YouTube, vamos falar sobre por que o seriado do Jeffrey Dahmer deu tão certo. No caso, por que ele ficou tão popular e por que ele está sendo renovado para contar a história de outros monstros da sociedade contemporânea. É porque a série é boa. Não vou negar, tem qualidade, a série é boa. Mas não é só isso que vai quebrar todos os recordes possíveis da Netflix, como aconteceu. Antes de começarmos, nesse vídeo aqui eu vou falar de alguns assuntos um pouco sensíveis e um pouco delicados, além de contar algumas anedotas da vida real que podem ser um pouco perturbadoras para algumas pessoas. Então é isso, foi um aviso de conteúdo. Outra coisa, eu queria clarificar aqui que esse vídeo não é sobre a série Dahmer. Não diretamente, pelo menos. Eu não vou discutir a qualidade dela de maneira alguma, e eu vou falar muito pouco dela em si. Eu quero usar ela como ponto de partida para falar de certas outras coisas, certos pensamentos que passaram pela minha cabeça, e como sempre, esses pensamentos são meus. Vocês podem discordar deles o quanto vocês quiserem, não tem problema nenhum discordar de qualquer coisa que eu falar nesse vídeo. Então, algumas pessoas já devem saber exatamente a minha resposta de por que a série do Jeffrey Dahmer deu certo, que é a estranha obsessão que as pessoas têm com um serial killer. Mas no caso não é nem isso, eu diria com violência em geral, e isso é uma coisa comum à história do cinema, na verdade. Vamos lá. Eu vou falar de um filme antigo, mas por motivos que vocês vão entender daqui a pouquinho, eu não posso mostrar nenhuma cena dele, então eu vou só mostrar uns filmetes clássicos aí pra vocês. Em 1903, nos Estados Unidos, uma elefanta chamada Topsy foi eletrocutada em praça pública. Ela foi levada ilegalmente da África para os Estados Unidos para ser animal de performance em circos e coisas assim, só que ela acabou causando diversos acidentes, um deles causando a morte de uma pessoa. No fim das contas, dois homens chamados Frederick Thompson e Elmer Dundee decidiram sacrificá-la, porém, eles não iam fazer isso de uma forma normal. Eles queriam enforcá-la e vender ingressos ao público geral para fazer um grande espetáculo. Porém, foram impedidos, então decidiram eletrocutá-la e ainda assim tiveram um público, mas um público menor e mais reservado. Vários detalhes dessa história são diferentes dependendo da fonte que você vê. Por exemplo, eu li em alguns lugares que os ingressos estavam $1.000 e geralmente quando você pesquisa essa história online se focam muito na questão do Thomas Edison e na Guerra das Correntes. Isso não é importante pra gente, não vou falar sobre isso. O que é muito importante pra gente, entretanto, é que tem uma gravação disso. Topsy sendo eletrocutada até a morte virou um filmete e depois foi vendido em cinescópios, ou seja, o público em geral agora podia pagar e assistir a esse filme de um elefante sendo morto. De novo, temos o problema de fontes não confiáveis, o que significa que não podemos saber se vendeu muito ou vendeu pouco, se fez sucesso ou não. Alguns sites dizem que sim, outros dizem que não. Mas, em geral, só pensa sobre isso. Era 1903. Cinema estava na sua infância. Oficialmente, um dos primeiros filmes vendidos para um público grande foi o filme de um elefante sendo eletrocutado até a morte. Claramente, a produtora achava que a violência ia vender. E quando eu falo violência, eu não tô falando no sentido de gore, violência exagerada e tal. Não, eu tô falando de uma violência real. A produtora da época estava tentando atiçar uma curiosidade mórbida. Você quer ver essa coisa muito perturbadora? Então, aqui está. Pague e você pode ver. O que me leva para uma outra anedota que eu tenho que contar antes de chegarmos em Dahmer. Esse acontecimento aqui também ocorreu nos Estados Unidos, que país amaldiçoado, e no caso teve até um filme sobre isso, então as cenas que vocês estão vendo é do filme. Nos anos 70, tinha uma repórter na Flórida chamada Christine Chubbuck. Christine tinha o desejo de trazer notícias que ajudassem a comunidade. Porém, com o passar da década, a sua emissora teve uma certa mudança no tipo de notícias que queria trazer. E como ela apenas apresentava as reportagens, ela não podia dizer não. As notícias que passaram a vir para ela foram, vamos dizer, um pouco mais sensacionalistas e um pouco mais focada na violência e coisas que poderiam chamar a atenção do público. Notícias sobre tragédia, assassinato, tudo. Christine já não estava no melhor lugar mentalmente e ter que apresentar essas notícias todo sábado deixou ela num lugar ainda pior. Pelo menos é isso que dá pra ver através de relatos e de registros. E então, em 1974, após apresentar algumas notícias no mesmo calibre que ela tem apresentado, ela começou a recitar um texto que vou fazer uma tradução livre aqui. Mantendo-se fiel à prática da emissora de apresentar as mais imediatas e completas notícias sobre sangue e vísceras, TV 40 apresenta agora o que deve ser a primeira tentativa de palavra com S na televisão ao vivo. Ela em seguida puxa uma arma e tenta acabar com a própria vida. Ela sobreviveu de início, porém faleceu 14 horas depois no hospital. Não sei se nós temos os registros visuais da cena, mas nós temos o áudio, que eu obviamente não vou passar aqui. A história da Christine especificamente vocês talvez já tenham ouvido falar, porque eu já vi alguns canais do YouTube falando sobre ela. Tá.
Então nós temos uma produtora que matou um animal e vendeu a morte desse animal como um filme para as pessoas verem. E nós temos uma rede de notícias que passava notícias sensacionalistas e violentas, ao ponto que sua apresentadora acabou não aguentando, fez o que fez, e a própria história dela acabou sendo vendida de uma forma similar. Não comercialmente, pelo menos não de forma direta, mas até mesmo a existência de um filme, sendo ele bom ou não, é uma forma de ganhar dinheiro em cima da tragédia. E o que tudo isso tem a ver com Jeffrey Dahmer? Violência e choque do mundo real vendem. Como vimos, historicamente o cinema sempre tenta capitalizar em cima de eventos chocantes. Jeffrey Dahmer é uma figura extremamente conhecida. Tão conhecida que no meio de uma música pop aleatória da Katy Perry, um rapper menciona o Jeffrey Dahmer, e por ser uma história tão famosa, nós obviamente já tivemos várias outras adaptações dessa história para o audiovisual. Se eu não me engano, nós tivemos tipo uns 4 filmes antes dessa série. O motivo pelo qual essa série especificamente fez tanto sucesso entra na ideia de qualidade que eu falei, mas também na sorte que saiu no período de streaming e também quem que estava envolvido no projeto. Evan Peters é um nome de peso e Ryan Murphy também. A questão é que junto a isso, as pessoas nem sempre vão direto buscar algum filme ou alguma obra sobre um evento trágico que aconteceu. Porém, quando tal obra sai, é muito comum as pessoas irem ver, porque assistir através de um filme é uma forma um pouco mais, como se diz, sanitizada de consumir essa história. Você tá vendo uma versão ficcional de algo que aconteceu. Ao mesmo tempo que você fica a par da história e você pega todos os pontos chocantes, você não tá vendo nada da história, você não tá vendo nenhuma cena real, nenhum relato real, nada do tipo. Então por que Dahmer fez tanto sucesso e por que foi renovado para 2 temporadas? Porque o público tem uma curiosidade mórbida com histórias reais como essa. Uma curiosidade mórbida em ficar a par de alguém tão monstruoso quanto Jeffrey Dahmer. Porém, é mais fácil fazer isso através da ficção. E Ryan Murphy e a Netflix tiveram uma ótima ideia em pegar um caso tão famoso e tão culturalmente importante quanto o do Jeffrey Dahmer. E a qualidade da obra foi o boost final para que ela fizesse tanto sucesso. Mas isso era uma série que já ia se vender por nome e por conceito, porque isso tende a atrair as pessoas. Agora, o grande questionamento que fica aí é se essa série deveria existir. Vocês já devem ter visto os vários textos sobre como essa série romantiza Jeffrey Dahmer e coisa do tipo. Além de que vocês também devem ter visto as pessoas, sei lá, sendo estúpidas na internet, tendo crush no Dahmer por causa da porra da série. E isso é uma discussão meio complexa que eu não quero entrar, porque ela também entra na ideia de, vamos dizer, deveríamos ter um filme sobre Christine. Aquele filme de 2014, Foxcatcher, também foi uma tragédia e uma situação bizarra que foi transformada em um filme. Ele deveria existir também? Na verdade, se a gente proibisse filmes sobre eventos reais trágicos, a Hollywood estaria ferrado, vamos não. Mas, de novo, eu não quero entrar nisso. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente pelo Apoia-se, os membros Seja Membro, e a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até!